Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, meu querido, como é que você está? Bem, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus é bom todo tempo. A imagem está boa aí? Tá ótimo, tá ótimo. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Quero louvar a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede. Para mim é uma honra sempre estar podendo falar da palavra de Deus. E desde já quero agradecer a presença do meu amigo Israel Apolinário. Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Prazer muito grande estar aqui com você, viu, meu querido? Prazer é nosso. Glória a Deus. Vou esperar mais alguns minutinhos enquanto o povo vai entrando aí. O que o Varão preparou para nós hoje? Tem um tema específico? Eu vou falar um pouquinho, a gente vai conversar um pouco sobre João 8, a partir do versículo de número 31. Glória a Deus. Amém. Então, o pessoal está entrando ainda aí na live. Louvado é o nome do Senhor. Vamos estar iniciando nossa live com oração. Vamos orar. Quero convidar você aí na sua casa, que feche os teus olhos. Vamos orar a Deus agora neste momento. Soberano Deus e eterno Pai. Deus, te glorificamos e te bendizemos o teu santo nome, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, eu quero te agradecer por este dia, Pai, pela oportunidade de vida que o Senhor nos concedeu. Deus, quero te louvar pela tua infinita graça e misericórdia. Deus, que esta live, ó Pai, seja produtiva, que a tua palavra alcance vidas, meu Pai amado, nesta noite. Ó Deus, que o Senhor possa usar o teu servo para falar conosco através da tua palavra, para a glorificação do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, a Amém. palavra está com você aí. Amém. Eu vou ler um texto que está lá no Evangelho escrito por João, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 31, para a nossa meditação. João capítulo 8, do versículo 31 em diante, Glória a Deus. diz assim a palavra do Senhor. Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: nós somos a semente de Abraão e nunca fomos escravos de nenhum homem. Como dizes tu, sereis feito livres? Respondeu-lhes Jesus: na verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Amém? Glória a Deus, amém. Nós vamos fazer tipo um bate-papo ou eu vou falando direto? Como que vai ser, meu irmão?
O senhor pode dar uma ministração aí, depois nós vamos ter um bate-papo aqui. Amém. Jesus, a gente pode dizer que ele dividiu o sermão dele em duas partes, sendo uma parte inicial para toda a multidão, que se dá aí, né, após o evento onde a mulher é pega em flagrante ato de adultério, né, no templo, e Jesus a justifica ali naquele momento, diz àquela mulher para que ela não peques mais. A partir dali se inicia um sermão, uma palavra de Cristo direcionada à multidão que ali estava. E nós vamos ver que a partir do verso 31, o foco de Jesus ele muda, porque a mensagem deixa de ser para toda a multidão e passa a ser tão somente para aqueles que responderam com fé ao chamado, né, do Evangelho. Após a ministração da mensagem, após Cristo declarar a sua palavra, nós vamos ver que muitos vão crer nele, é o que o texto vai dizer. No versículo 30 diz que, falando ele essas coisas, muitos creram nele. Né? Então, mediante a ministração inicial de Cristo, nós vamos ver que um grupo responde com fé. Não todos, porque o texto é claro em dizer que muitos creram. Então, Cristo agora vai focar sua mensagem nessas pessoas que creram, nessas que responderam com fé ao chamado inicial, vamos dizer assim, da sua pregação. Nós sabemos que esse responder com fé é uma resposta humana, mas que nada mais é que o resultado de uma ação divina. Nenhum homem pode responder positivamente ao chamado de Cristo sem que Deus o atraia ao próprio Cristo. Jesus diz isso em João capítulo 6, versículo 44, ele diz que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, há uma ação divina por detrás da pregação do Evangelho, persuadindo e vencendo a dureza do coração do homem e convencendo o homem a responder positivamente ao chamado Evangelho. O homem, por si só, ele é totalmente incapaz de responder de forma positiva ao Evangelho de Cristo. Deus esteja atuando por detrás desse homem, sem que Deus esteja vencendo ali a sua natureza caída, né? E inclinando ele aí para o responder positivamente, né, ao chamado aí do Evangelho. Mediante essa ação divina, o homem vai responder positivamente. Deus vai vencer a dureza do coração do homem e Jesus vai direcionar a palavra dele agora, a partir do verso 31, a essas pessoas às quais Deus venceu a dureza do seu coração e fez com que elas respondessem positivamente aí ao chamado do Evangelho. Não que haja um coração que seja duro o suficiente de maneira que Deus não possa quebrá-lo. Isso de fato não existe. Sempre que Deus quiser, ele vencerá a dureza do coração do homem e atrairá esse homem a si. Glória Isso a Deus. aqui é algo importante, a gente precisa frisar isso. Sempre que for da vontade divina, Deus vencerá a dureza do coração do homem e atrairá esse homem a si. Glória e Jesus vai direcionar a palavra agora a essas pessoas, né? Jesus vai olhar para aquelas pessoas que responderam positivamente ao seu chamado e ele vai dizer: se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês verdadeiramente serão os meus discípulos. Isso aqui me chama bastante atenção,
meu irmão Elias, porque Jesus ele está basicamente fazendo uma promessa, mas em que sentido, Israel? Jesus está prometendo fazer daqueles que perseverarem na sua palavra seus discípulos. Ou seja, Aleluia. o ser discípulo, ele não é simplesmente o ato, melhor dizendo, de levantar a mão e dizer eu creio. O ser discípulo está condicionado à permanência na fé. O verdadeiro discípulo a gente não vê no ato do levantar da mão e dizer eu creio. Não é como começa a caminhada que a gente descobre quem é discípulo. O discípulo ele é conhecido verdadeiramente pela sua perseverança na palavra. Glória a O ato Deus. de fé por si só, ele não é um ato instantâneo de discipulado, ou seja, eu levantei a minha mão e com a minha boca declarei que criei, fiz uma confissão pública de fé, isso não faz de mim um discípulo instantâneo. O ser discípulo está condicionado à perseverança. Se nós formos dar uma palavra para definir o discipulado por si só, eu diria que a palavra é a perseverança. Porque Jesus está dizendo que nós vamos ser seus discípulos se nós perseverarmos na sua palavra. Glória a Deus. O discípulo, na verdade, é alguém que persevera. A palavra-chave do discipulado é a perseverança. O ser discípulo é ser perseverante. E Jesus ele deixa algo claro para nós, irmão Elias, que o alvo da nossa perseverança é a palavra de Deus. Ele diz, se vocês permanecerem na minha palavra. É mais do que eu levantar da mão e dizer eu creio por um momento. É esse levantar da mão todos os dias e assentir diante de Deus dizendo eu creio. Ontem, Aleluia. quando eu ouvi a palavra eu criei, hoje depois do culto eu continuo crendo naquilo que Cristo me disse ontem. É a minha perseverança, é a perseverança que faz um discípulo. Aqui a gente poderia entrar na questão da perseverança dos santos, ou da preservação dos santos, que é uma das doutrinas da graça, né? A última delas, mas onde a Bíblia claramente dá diversos indícios para nós de que a perseverança do homem na fé é resultado também de ação divina, ou seja, o homem depende de Deus até para perseverar na presença do próprio Deus. Glória O a homem, Deus. por sua própria força, ele é totalmente incapaz de permanecer crendo. Então, a gente vai ver aí que o homem depende de Deus para perseverar. O homem depende de Deus para permanecer crendo. A salvação, irmã Elias, se a gente for observar, ela é uma ação divina do começo ao fim. Tudo que Glória a o Deus. homem faz no processo da salvação nada mais é do que resposta de uma ação que começou em Deus. É o homem reagindo a ações divinas. Eu recentemente vi um rapaz dizendo que Deus não age, que Deus só reage. Esse não é o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia ele é ato puro. Ele é o motor imóvel, né, que Aristóteles disse que move tudo e por nada é movido. Então, tudo e qualquer coisa que se move porque ele moveu. Glória a Então, Deus. é Deus que faz o homem, que leva o homem a crer, e é Deus que leva o homem a permanecer crendo na presença dele, né?
Então, a perseverança do homem nada mais é também que resultado de uma ação divina. E Jesus está dizendo, aquele que perseverar, se vocês perseverarem, se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês então serão meus discípulos. É impossível, é impossível seguir e permanecer em Cristo se isso não for feito a partir da palavra. Aleluias. É impossível seguir e permanecer em Cristo se isso não for feito a partir da palavra. A palavra de Deus é o meio pelo qual a vontade de Deus nos é revelada. Aleluias. Ela é o cetro pelo qual Deus governa o seu povo. O povo de Deus, ele não seguia, irmão Elias, por experiências espirituais. O povo de Deus não seguia por revelações extrabíblicas, não desprezando elas. O que guia o povo de Deus, o que conduz os passos do povo de Deus é a palavra de Deus. Aleluias. Se nós somos protestantes, se nós usamos esse título protestante, nós temos que aderir aí aos 5 solas da Reforma. E um dos principais deles é o sola Escritura. Somente a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nós somos movidos por ela. Nós somos guiados pela palavra de Deus. Então é impossível seguir e permanecer em Cristo se isso não for feito a partir da palavra de Deus. Eu preciso fazer isso a partir da palavra de Deus. Para seguir fielmente a Cristo, eu preciso conhecer a sua palavra. Eu não posso alegar que eu amo a Cristo se eu não conheço a sua palavra. Porque eu só sei a vontade de Cristo a partir daquilo que me é revelado na palavra de Deus. Então, como eu posso alegar que eu amo a Cristo se eu desconheço a sua vontade, desconhecendo as Sagradas Escrituras? Glória a Deus. Eu com a minha boca digo que o amo, que o sirvo, mas com as minhas ações eu nego isso porque eu não tenho conhecimento da sua vontade. Glória a Deus. Então, para seguir fielmente a Cristo, eu preciso conhecer a sua palavra. Jesus, ele disse em João capítulo 5, versículo 39, que são as escrituras que testificam a respeito dele. Ele diz, olha, as escrituras testificam de mim. Então, eu conheço a vontade de Cristo a partir da sua palavra. Então, a gente tem que entender isso, que o ser discípulo está condicionado à minha permanência na palavra de Deus. Eu preciso permanecer na palavra. O discípulo, a gente conhece ele mais no decorrer da caminhada do que no ato de fé por si só. O ser discípulo está mais ligado a como eu encerro a minha caminhada do que como eu comecei. Aí a gente vê mais uma vez que o mais importante é o fim das coisas e não o princípio delas, né? Como Salomão disse. Então, o discípulo ele é mais reconhecido pela maneira que ele encerra a sua carreira do que propriamente pela maneira que ele começa. Tem gente que começa muito bem. Judas começou bem, mas acabou muito mal. Verdade. Tem pessoas que têm uma incrível capacidade de começar bem, mas de terminar mal. Eu lembro até da historinha da lebre e da tartaruga, né? A corrida. A lebre esbanjando vigor, velocidade, né? Ela simplesmente larga na frente, desdenhando da lentidão da tartaruga. Porém, a gente vai ver que a lebre desleixa no meio do caminho por confiança própria,
por autoconfiança. Autoconfiança é algo que não cabe aí no meio cristão. O cristão, ele não tem que ter autoconfiança, ele tem que ter confiança no alto. A autoconfiança, ela acaba sendo inimiga, né, de nós mesmos. Nós somos malditos quando confiamos demasiadamente em nós mesmos. Então, a gente vê que a lebre vai descansar na beiradinha, né, da estrada, porque se viu longe demais da tartaruga, e o que a gente vai ver é que uma tartaruguinha lenta, porém constante, vai chegar no final e vai vencer a corrida. Porque no que diz respeito à caminhada cristã, a gente pode aprender muito com isso, né? Mais vale a constância do que a velocidade. Glória a Deus. Isso vale para muitas áreas no que diz respeito à nossa vida cristã. Muito mais importa nós sermos pessoas constantes do que pessoas explosivas, como no caso da lebre. Velozes. Mais vale a constância do que a velocidade. Nós temos a mania de nos comparar muito com os outros, né? A gente tem essa mania de comparar a nossa vida financeira, questão de estudos, até mesmo questão ministerial, por exemplo. Aquele irmão acabou de começar no ministério, desculpa, e ele já está avançando tão rápido. A questão não é a velocidade, a questão é ser constante. Você não precisa ser rápido, você precisa ser constante. Aleluias. Você precisa forte essa palavra. Constante. É uma questão importante para nós, meu irmão. Eu creio que mais vale a constância do que a velocidade. Se você tem consciência de que está no caminho certo, apenas seja constante. Não se preocupe em ser veloz, né? Então, Jesus, ele faz uma exortação à perseverança. Perseverança essa que deve ser feita a partir da palavra. Então, ele diz, se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. E aí chega no verso 32, ele diz assim, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. E vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele está dizendo que a verdade de Deus, irmão Elias, ela não comunga com nenhum tipo de grilhão. Ou seja, onde há manifestação da verdade, os grilhões automaticamente são quebrados. Glória a Deus. A verdade de Deus não se relaciona com grilhões das trevas. Onde for manifestado a verdade, haverá a legítima libertação. Eu costumo dizer que o melhor culto de libertação é o culto de doutrina e a escola bíblica dominical. Porque é onde a verdade é ensinada. Então, onde a verdade é ensinada, não há grilhão que permaneça. Tem lugares por aí que preferem impor as mãos sobre as pessoas e expulsar demônios todos os dias das mesmas pessoas, porque botam o demônio para fora com a porta aberta. É forte isso aí. O que Jesus está nos instruindo não é só colocar o demônio para fora, é fechar a porta pela qual ele está entrando para que ele não entre mais. Aplicar a palavra. E a chave que fecha, exatamente, a chave que fecha essa porta é a palavra de Deus, a verdade revelada através das Sagradas Escrituras. Então, o melhor e mais eficaz culto de libertação é um culto onde tem exposição da palavra de Deus. Não é necessário fazer invocação de demônios, né?
pedindo que todos eles se manifestem. Não, a gente só precisa expor a verdade. Se houve manifestação demoníaca, pela manifestação do poder de Deus no lugar os demônios se manifestaram, eles têm que ser expulsos, sim, pelo poder do nome de Jesus Cristo, mas a maneira mais eficaz de manterem eles fora é através da exposição bíblica. Porque se a pessoa adultera e ela não tem consciência de que o adultério é o pecado pelo qual o demônio tem entrado, através da exposição bíblica você mostra que a palavra de Deus diz, não adulterarás. Então a pessoa vai passar a ter consciência da porta pela qual o demônio está entrando e automaticamente, através da revelação da verdade, a porta será fechada. Então o meio pelo qual ele estava entrando, ele já não vai entrar mais. Então a gente precisa se atentar a isso. Cristo já nos deu a chave para isso, e essa chave é a palavra de Deus. Tudo gira em torno da palavra de Deus. Ao mesmo tempo, irmão Elias, que Jesus ele está nesse trecho, né, do verso 32, mostrando a eficácia da palavra de Deus, a eficácia da verdade, ele também está dando um diagnóstico. E esse diagnóstico é a real situação daquele povo que acabou de crer. O povo acabou de responder com fé à mensagem pregada por ele, mas Jesus está dando um diagnóstico, dizendo, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus está dizendo, vocês estão aqui diante de mim, disseram que creram, vocês creram na minha mensagem, mas há ainda uma necessidade de vocês serem libertos. Ou seja, há algo que está aprisionando vocês e vocês precisam ser libertos. Jesus está dando um diagnóstico. Ele está mostrando o poder da verdade, que quando ela é revelada, os grilhões não resistem, eles têm que cair, porque ele está mostrando o poder da verdade, que é a palavra de Deus e que é o próprio Cristo, que é o verbo encarnado, a palavra encarnada. E ele está dizendo, vocês se encontram aprisionados. Aleluias, glória a Deus. Isso é uma questão interessante, porque no versículo 33, quando Jesus diz para ele, olha, vocês precisam ser libertos, eles vão olhar para Jesus, irmão Elias, e vai dizer assim, olha, eu acho que você está enganado. Talvez você não saiba, mas nós somos descendência de Abraão. Nós jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode olhar para nós e dizer assim, vocês serão feitos livres? Aí Jesus, através dessa declaração deles, ele traz algo muito interessante para nós, que é o quê? O povo se encontra totalmente alienados com relação a si próprios. Jesus está dizendo, vocês precisam conhecer a verdade para serem libertos. Glória a Deus. Jesus está dizendo, vocês estão aprisionados, vocês precisam ser feitos livres. Mas eles estão olhando para Jesus e estão dizendo assim, nós jamais fomos escravos de ninguém. Jesus está dizendo, vocês estão escravizados. Eles estão dizendo, nós não estamos, não. Ou seja, eles estão alienados com relação a si próprios diante de Deus. É forte. Deus está dizendo, vocês estão aprisionados, precisam ser libertos, mas eles estão dizendo, nós não fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que a gente tem que ser feito livre? Eles estão alienados com relação a si próprio. Eles não conhecem a si próprio. É uma coisa interessante, a psicanálise de Freud, ela diz que através do autoconhecimento, o conhecimento de si próprio, pode haver cura de produções imaginárias, de sonhos
de delírios e até algumas atitudes errôneas que as pessoas têm, segundo Freud, isso tudo pode ser corrigido, tratado a partir do autoconhecimento, do conhecimento próprio. E nós estamos vendo aqui pessoas que não têm conhecimento próprio. São pessoas que estão alienadas com relação a si mesmo. O próprio Deus está olhando para eles e estão dizendo, vocês estão aprisionados. Mas eles estão olhando para Deus e estão dizendo assim, o Senhor está enganado. Nós não somos escravos de ninguém. Eita glória. Então, é uma falta de autoconhecimento. Só que uma coisa interessante que a gente pode perceber isso, o próprio João Calvino disse que o autoconhecimento, ele procede do conhecimento de Deus. Ou seja, eu só vou me conhecer verdadeiramente quando eu tiver um conhecimento adequado da pessoa de Deus. Eita glória. É impossível eu me conhecer de forma adequada se eu não conhecer a Deus adequadamente. Ou seja, o autoconhecimento é fruto do conhecimento do alto. Eu só Glória me conheço adequadamente se eu conhecer a Deus de forma adequada. Então, o conhecimento de si próprio, o conhecimento de si mesmo, é fruto ou consequência do conhecimento divino. O conhecimento divino precede o conhecimento de si próprio. Eu preciso conhecer a Deus de forma adequada para conhecer a mim mesmo. Essas pessoas estão alienadas com relação a si próprio porque elas não têm conhecimento adequado de Deus. Enquanto eu não tiver conhecimento adequado de Deus, eu vou me manter alienado com relação a mim mesmo. Tem pessoas que estão aprisionadas, pessoas que precisam ser libertas e que não foram libertas ainda porque não conhecem a si próprio e não conhecem a si próprio porque não conhecem a Deus. Eu só vou me conhecer de forma adequada se eu conhecer a Deus de forma adequada. Aleluia. Oscar Wilde é um teólogo, ele escreveu um poema chamado O Discípulo, onde nesse poema ele narra a relação do rio com Narciso. Narciso, a gente conhece a história, eu creio, é aquele rapaz da mitologia grega que ele se debruça, né, sobre as águas, de grosso modo falando, ele se debruça sobre as águas do rio, fica admirado de tal forma com a sua beleza, se vê pela primeira vez, fica tão admirado com a sua própria beleza, que viver ali naquelas margens do rio vai morrer, definhar ali, porque se admirou tanto, se apaixonou por si mesmo e vai morrer nas margens do rio. Narciso, ele dependeu das águas do rio para se ver. Nesse poema, O Discípulo, Oscar Wilde, ele fala o seguinte, que da mesma forma que Narciso dependia do rio para se ver, o rio também dependia de via nos olhos de Narciso. E aqui está uma coisa interessante, porque eu só vou me ver de forma adequada se eu tiver uma contemplação da manifestação da glória de Deus. Eita glória. Eu só vou me conhecer adequadamente, irmão Elias, se eu tiver um encontro com a glória de Deus, se eu tiver um encontro com Deus. Nós temos um exemplo, por exemplo, em Isaías capítulo 6, né? Isaías, ele vai até o templo no ano da morte do rei Uzias, ele tem aquela visão do Senhor assentado num alto e sublime trono, o séquito, né, dos vestidos do Senhor enchia todo o templo, a casa estava cheia de fumaça, os serafins clamavam santo, e os umbrais da casa se moviam, né, com a voz daqueles que clamavam. Quando Isaías ele tem aquela visão,
ao ter uma contemplação da glória de Deus, ao ter a contemplação de Deus, ele vai contemplar a si mesmo de forma instantânea. Porque ele vai dizer assim: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluias. Então, o autoconhecimento de Isaías foi resultado do deparar com a glória de Deus. Ele só se viu como pecador que ele era quando ele teve um encontro com Deus. Outro exemplo que a gente tem já no Novo Testamento disso é Lucas capítulo 5. Os discípulos que até então não eram discípulos passaram a noite inteira pescando, não conseguiram pescar nada, né? Pedro, André, Tiago e João já estavam lavando as redes. Jesus chega ali na beira daquele rio e fala assim, ó, vai para o mar alto, lança a rede do lado direito do barco. Ó, eles falam assim, nós tentamos a noite inteira, mas sob a sua palavra eu lançarei a rede. Aleluias. Quando eles lançam a rede, eles pegam tantos peixes, mas tantos peixes, que eles precisavam de ajuda para puxar a rede. Quando Pedro chega na praia, isso está relatado no verso 8, capítulo 5 de Lucas, versículo 8, quando ele chega na praia, ele chega diante de Jesus, daquele que mandou ele lançar a rede do lado direito do barco, e ele fala assim, ele cai por terra diante de Jesus e fala assim, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Aleluia. Ou seja, a percepção de pecador acerca de si mesmo fluiu naturalmente após o encontro com a manifestação da glória de Deus. Aleluia. Então, o homem só pode conhecer-se a si próprio se antes disso ele conhecer a Deus adequadamente. Jesus estava dizendo para aquele povo, vocês estão aprisionados, vocês estão escravizados, mas eles simplesmente não tinham percepção disso. Eles diziam, nós somos descendência de Abraão, nós não somos escravos de ninguém. Nós não somos escravos de ninguém. Ou seja, eles estavam totalmente alienados com relação a si próprio. Aqui a gente vê uma questão interessante, porque Jesus ele vai seguir dizendo assim, olha, todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Jesus aqui, irmão Elias, ele já está dando para nós, ele primeiro deu o diagnóstico, vocês estão escravizados. Agora ele já está mostrando quem escraviza e como escraviza simultaneamente para nós. Ele está dizendo, vocês estão escravizados. E ele está dizendo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus está dizendo, vocês estão escravizados. Quem está escravizando vocês é o pecado. E a maneira a qual o pecado tem escravizado vocês é através da ignorância acerca da verdade. Por isso que Jesus chega para aquele povo e diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluias. Toda a prisão, todo o grilhão do inferno, ele tem que cair diante da revelação da verdade que é a palavra de Deus. Aleluias. O pecado, irmão Elias, ele escraviza de tal maneira que ele produz naquele que ele está escravizando sensação de liberdade. Repara que essas pessoas estavam escravizadas pelo pecado, mas estavam dizendo assim, nós somos livres, aqui não tem ninguém escravo. Ele produz na pessoa sensação de liberdade simplesmente para que essa pessoa jamais deseje ser liberta, porque na concepção dela, ela já é livre. Mas Jesus está dizendo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado.
E a maneira pela qual Deus liberta pessoas da escravidão e do domínio do pecado é através da palavra de Deus. A palavra de Deus escrita, a palavra de Deus encarnada, que é o próprio Cristo. Ele é a verdade. Cristo Aleluia. é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a verdade e essa verdade tem poder para libertar. Ele diz no versículo 36 que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, ele está dizendo que se ele liberta alguém, ele liberta esse alguém para valer. Glória a Deus. Ele não liberta 30%, ele não libera 20%, não. Ele liberta para valer. Se ele liberta, é verdadeiramente livre. Glória a Deus. Palavra poderosa. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, eu vou encerrar aqui, já estou falando demais. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Ele cegou-lhes o entendimento. É isso que a Bíblia diz, que o Deus desse século cegou-lhes o entendimento. A verdade está diante dos olhos deles, mas eles não podem ver porque estão cegos. Verdade. Mas a verdade tem poder de abrir visões, ela tem poder de devolver vista aos que estão cegos e de libertar definitivamente essas pessoas que se encontravam, se encontravam sob o domínio do pecado. Eu falo para quem nos assiste que Jesus Cristo é a verdade que liberta. Aleluias. Ele é a verdade que liberta. Eu não sei qual o grilhão que te aprisiona, mas eu sei que Jesus Cristo é a chave para a sua libertação. Ele quer fazer de você alguém livre. E ele dá esse diagnóstico para a gente, meu irmão. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Versículo 36, no capítulo 8 do Evangelho de João. Eu quero fazer uma oração junto com o irmão, com a autorização do irmão Elias, pelos nossos irmãos que nos assistem. Estou um pouco constrangido porque meu professor estava assistindo a aula aqui com a gente. Que honra. Pastor Washington, que Deus abençoe se ele ainda estiver assistindo. Que honra. A honra é sempre nossa, irmão Elias. Desde já minha gratidão pelo convite, meu irmão. Vamos orar. Amém. Amém. Santo Deus e poderoso Pai, nós te damos graças, bendizemos e exaltamos o teu santo nome. Louvamos o Senhor, meu Pai, pela verdade que é a tua palavra, que é o próprio Cristo que nos liberta e que nos liberta, Pai, para vivermos verdadeiramente livres. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Que nós possamos fazer o uso adequado da liberdade que o Senhor, meu Pai, nos dá para vivermos segundo a sua soberana vontade. Que sejamos livres para viver aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, Pai. Glórias. Que a nossa liberdade seja depositada aos pés da cruz para que o Senhor nos conduza aonde queres, ó Deus. Eu louvo ao Senhor por essa palavra, eu louvo ao Senhor pela vida daqueles que nos assistem, daqueles que talvez ainda irão assistir. Que a graça do Senhor seja sobre cada um.
Se há algum grilhão que aprisiona, que em nome de Jesus todo grilhão caia por terra diante da revelação da verdade, Pai. Aleluia, Deus, te É a oração do glorificamos, teu Pai. servo nessa noite de gratidão e que ao Senhor seja a honra, a glória e todo o louvor para todos sempre. Amém. Amém. Aleluias. Palavra poderosa, né? No início, quando o varão se colocou em permanecer, tinha um pastor que ele sempre falava comigo que aquilo que o varão falou, não importa a maneira que nós começamos, mas sim como nós vamos terminar. Porque, como o varão diz aí na live, né? Ele sempre falava comigo. Tem muita gente que começa bem, começa correndo, mas só que lá no meio da caminhada vai tropeçar. Mas se nós formos devagar ali, como aquela tartaruga, caminhando devagar, nós vamos chegar lá. E interessante que eu abri aqui a palavra de Deus, em João 15, vai dizer assim, versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedires o que quiserdes e vos será concedido. Aí o versículo 14 diz, vós sois meus amigos, se praticai o que vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas chamo-os amigo, porque vós deis a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Então, se nós praticarmos a palavra, né, meu irmão Israel, ouvir a palavra e praticar ela, nós seremos libertos. E uma pergunta, porque tem acontecido nos dias de hoje, é que muitas pessoas não têm sido libertas verdadeiramente pela palavra, como o varão disse. Aí eu vou me lembrar de Saul, quando Davi tocava a harpa, os demônios saíam, mas quando Davi ia embora, os demônios voltavam de novo para Saul. E tem acontecido muito com as pessoas hoje em dia. Então nós temos que aplicar a palavra, não é verdade, irmão Israel? Verdade. A aplicação, né? O conhecer, ele é importante, mas o que nos torna sábios é a aplicação daquilo que a gente conhece. Conhecer, eu creio que qualquer um que se disponha, né, a estudar, se dedicar, ele pode conhecer. Mas o ser sábio está ligado aí à aplicação do conhecimento. Eu sou sábio quando eu aplico, eu sei aplicar as informações que eu retenho, né? E o interessante é que a sabedoria está ligada à aplicação do conhecimento, né? A aplicação daquilo que se sabe. E a Bíblia diz que aquele que quiser ser sábio deve pedir a Deus, porque ele dá sabedoria a todos que pedem, né? Isso mostra que a prática do conhecimento, a prática daquilo que a gente entende da palavra de Deus, a prática está ligada aí à ação do próprio Deus, que é ele que nos torna sábios. Então é o próprio Deus que nos capacita a obedecer a ele. O tempo todo é Deus mostrando que é Ele, não nossa própria força, não a gente mesmo, né? Tudo está ligado aí a Ele, tudo para Ele. Como Jonas diz, né? Capítulo 2, versículo 9, ao Senhor pertence a salvação. Muito forte. A salvação, ela não vem de nós, né? Ele é um dom de Deus. O homem é salvo pela infinita graça de Deus. Então, palavra poderosa, creio que falou aos corações de muitas pessoas que nós possamos deixar que a palavra ela nos liberte. Não somente ser ouvinte, mas praticante da palavra. Amém. E no nosso meio de hoje, irmão Israel, o que o varão acha que precisa que as pessoas possam alcançar essa graça de Deus? Há alguma visão?
a pessoa precisa, igual o Varão disse, da palavra. Porque a gente vê que as pessoas, tem muitas igrejas que as pessoas até aceita Jesus. Mas aqui no meio do caminho, ela desiste, para. Um conselho aí para as pessoas que nos ouvem, que ainda não entregou sua vida para Jesus. A graça divina não há algo que a gente possa fazer para merecê-la, né? Ela é dada por Deus liberalmente a quem Ele quer. Há uma graça comum que é dada a todos, mas é um conselho, se é que eu, na minha pequenez, posso aconselhar alguém para perseverar, o que Jesus disse no versículo 31 do capítulo 8, né? Perseverar na palavra. Glória. Se dedicar à leitura, se dedicar ao estudo minucioso da palavra de Deus, fazer uso de cada oportunidade que nós tivermos de nos assentar e ouvir a palavra de Deus, para fortificar cada vez mais a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, se eu puder aconselhar alguém, se apegue à palavra de Deus com todas as suas forças e se dedique a ela. Deixe que a palavra de Deus conduza os seus passos, conduza a sua vida. Ela é tudo que a gente precisa. E nela tem tudo que a gente precisa. A palavra é suficiente. Aleluias. Muito interessante que nós todos, né? Você que nos ouve aí, que possa ser praticante da palavra. Ame a palavra, ande da palavra, viva da palavra. Como nosso irmão Israel ministrou hoje, nesta live, que você possa se entregar a Cristo. Mas não basta apenas se entregar. Tem que viver a palavra, praticar a palavra, andar na palavra, porque é a única que vai nos libertar. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se você ainda não é liberto de algo na sua vida, na sua caminhada, vai através da palavra, porque a palavra, ela nos confronta, né, irmão Israel? Ela nos confronta, a palavra, quando nós lemos ela, temos que ter um espírito, um coração aberto para que a palavra ela entre e ela comece a mudar. Então, somente a palavra. Não há outro método, não há outro caminho a não ser a palavra de Deus. E quero agradecer mais uma vez ao meu irmão Israel, a todos aqui que nos ouvem. Um grande abraço a todos. Deus abençoe. E nós vamos encerrar esta live com uma oração ministrando sobre a vida das pessoas para que o Senhor ele possa operar. Creio que casas serão alcançadas através dessa live, famílias serão alcançadas, jovens serão alcançados e o nome do Senhor há de ser glorificado. Amém? Quero convidar você, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra. Pai, te exaltamos, te glorificamos, ó Pai. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra, a qual foi ministrada, Deus, através do teu servo. Pai, por este momento, ó Pai, de aprendizado da tua palavra. Ó Deus, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Ó Deus, que aonde, Deus, essa palavra chegar, ela possa libertar, ela possa curar, ela possa, Deus querido, Pai, transformar vidas de família, vida de pessoas, vida de jovens, ó Pai, a todos que nos ouvem, ó Pai, e aqueles que hão de nos ouvir. Ó Deus, que a tua palavra produza frutos de arrependimento. Deus, eu louvo a vida, Pai, eu louvo pela vida, Pai, do meu irmão Israel. Abençoa a tua casa, a tua família. A bênção do Senhor chega sobre a vida dele. E nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você quer falar mais alguma coisa, Varão? Irmão, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe grandemente. Fica com Deus, meu querido. Amém, nós todos. Tchau, tchau. Tchau.